Bom dia, meus irmãos. É uma alegria muito grande, né, poder estar dando esse estudo agora aqui no nosso espaço, né. A gente vai dar continuidade ao tema que a gente iniciou na última EBD, né, sobre a questão do martírio, e depois a gente vai iniciar um novo tema, né. A gente vai estar só finalizando aqui, né, aquilo que foi abordado anteriormente, para a gente poder depois dar seguimento a um novo tema que tem ligação com esse tema que está sendo abordado aqui, né? Uma continuidade, né? Então, só recapitulando, né? A gente viu um pouco sobre as perseguições, né? Que ocorreram nesse primeiro século, né? Inicialmente ela foi iniciada pelos judeus, não pelo Império Romano. A gente viu que o Império Romano, inicialmente, ele não perseguiu os cristãos porque ele viu os cristãos como parte do judaísmo. E como o judaísmo era permitido, os judeus eram livres para praticar sua religião dentro do Império Romano, então a religião cristã não foi perseguida no começo, né? Depois, quando a gente viu essa situação, foi se alterando, né? E Nero foi o primeiro imperador que deu início a essa perseguição aos cristãos, seguido por outros imperadores. E o último que nós vimos aqui foi a perseguição de Marco Aurélio, onde a gente leu o relato de Policarpo, né? Que foi martirizado. Foi o primeiro relato escrito que se tem do martírio de um cristão, né? E aqui, continuando, a gente vai ver aqui agora um pouquinho sobre a perseguição de Diocleciano, e dando continuidade a gente vai ver um pouquinho sobre Constantino, que foi um personagem extremamente importante desse período, talvez um dos mais importantes ali desse período, porque deu início a uma nova era da igreja, né? Que mudou completamente a civilização. Nossa civilização, né? Nossa história atual foi completamente modificada a partir desse período. Mas antes a gente vai ver um pouquinho aqui sobre o Diocleciano, né? Considerada a mais sangrenta e brutal de todas as perseguições. Essa perseguição, ela se deu já no início do século IV, né? Ano 300 e alguma coisa. E ela é considerada a pior de todas em termos de escala, né? Porque as outras perseguições aos cristãos, elas foram perseguições um pouco mais pontuais e localizadas em algumas regiões do Império Romano. A perseguição que esse imperador aqui promoveu, ela já foi mais abrangente, porque ela abrangeu todo o Império Romano. Então, em termos de martírio, houve uma quantidade muito maior de mortes do que nas outras perseguições, né? Essa também foi a última de todas as perseguições. Após esse imperador, a gente vai ver que a situação do cristianismo ela sofre uma virada radical, né? Só para poder dar uma situada politicamente aqui na questão do Império Romano, né? Nesse período de Diocleciano, o Império Romano ele já não se encontrava mais unificado, né? Não era uma coisa só politicamente, né? Você tinha uma divisão entre o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Então, no Império Romano do Ocidente você tinha um imperador auxiliado pelo imperador assistente. O imperador era chamado de Augusto e o imperador assistente era chamado de César. No Oriente é a mesma coisa, né? Só para a gente entender que a situação, ela não era, o Império Romano não estava unificado, né? Então, Diocleciano inicia essa perseguição no Ocidente e o seu companheiro do Oriente também inicia essa perseguição. Depois a gente vai ver com Constantino como isso muda, né? Mas só para a gente ter essa noção de que o Império já se encontrava dividido entre o Império do Ocidente e o Império do Oriente. Aí aqui a gente coloquei aqui um trechinho, né, um relato de Eusébio de Cesareia sobre essa perseguição, resumindo, né, foram publicados diversos decretos imperiais, chamados éditos, né. Esses decretos eles foram elevando o nível da perseguição, né. Inicialmente Diocleciano proíbe que os cristãos se reúnam, depois ele confisca os bens, depois ele promove uma série de penalidades aos que praticavam o cristianismo, né, como mutilação, prisão, tortura, e depois a morte em si, né, decreta a morte aos cristãos, né. Aqui, a perseguição, ela se finaliza quando Diocleciano, por conta de uma série de pressões políticas, ele acaba tendo que abdicar do trono, né, e faz o seu companheiro do Oriente fazer a mesma coisa, né. Então os dois eles deixam o trono. E aí o Império enfrenta uma série de disputas, né, para quem assumiria o trono do Ocidente e quem assumiria o trono do Oriente, né? Então a perseguição aqui, ela se finaliza. Os cristãos não mais são perseguidos nesse período histórico, e no Ocidente, durante muito tempo, não ocorre mais essa perseguição aos cristãos, né?
Aí só para a gente poder finalizar um pouquinho esse tema da perseguição, né, porque o próximo tema diz respeito a outra coisa, eu vou pular aqui para o último slide, só para mostrar aos irmãos aqui como apesar dessa perseguição ter se finalizado nesse momento da história, ela ainda é uma realidade para muitos dos nossos irmãos hoje, né? Eu coloquei aqui alguns dados aqui, só para poder contextualizar um pouquinho para os irmãos terem uma noção. Na atualidade, 200 milhões de cristãos vivem sob ameaça de assédio, prisão, tortura e execução. Atualmente, os países que mais têm perseguido e cerceado a liberdade de culto e pregação são o Afeganistão, que agora se encontra em primeiro lugar, né, depois da saída dos Estados Unidos e a assumida do Talibã ao poder, Arábia Saudita, Argélia, Coreia do Norte, Cuba, Egito, Filipinas, Iêmen, Índia, Indonésia, Irã, Iraque, Líbano, Malásia, Nigéria, Paquistão, República Popular da China, Somália, Sudão, Turquia e Vietnã. Aí aqui tem alguns focados em alguns países específicos, né? Estima-se que 50 a 70 mil cristãos sofrem em campos de trabalho forçado norte-coreanos. Na Somália, se um cristão ex-muçulmano for descoberto, pode ser condenado à execução imediata. No Irã, o governo já fechou algumas igrejas, monitora reuniões cristãs e prende novos convertidos. No Iêmen, cidadãos que deixam o Islã enfrentam a pena de morte. No Afeganistão, os cristãos são considerados inimigos do Estado. Então, só para a gente ver como, especialmente nos países onde imperam regimes comunistas, né, ou islâmicos, ou de alguma outra religião específica, alguns países também budistas, alguns países hinduístas, essa ainda é uma realidade para muitos dos nossos irmãos, né? O irmão Douglas colocou muito bem na semana anterior, né, sobre a questão da perseguição intelectual, né? E ela também é uma realidade, né? Mas assim, não querendo menosprezar esse tipo de perseguição intelectual, existem muitos dos nossos irmãos que sofrem ameaça de morte ainda, né? Então isso é algo muito sério, né? É algo bem terrível, né? Então é aquilo, né? A aplicação que a gente colocou na semana passada é válida para agora ainda. A gente não deve desejar que esse tipo de coisa venha acontecer no nosso país, longe de nós, né? Achar que a saída para um reavivamento espiritual no nosso país seria que a religião passasse a ser perseguida, né? Porque aí a gente veria quem é crente de verdade, quem não é. Mas eu acho que o mais importante aqui é nós vermos a espiritualidade desses nossos irmãos, né? Dessas pessoas, né? E procurar nos espelharmos nelas, né? O nível de comprometimento que eles têm com o Evangelho, né? Colocando acima de suas próprias vidas, né? Cristo como seu tesouro mais precioso, né? Então, nós vemos como essa verdade, né, motivou nossos irmãos a passar por todas essas perseguições terríveis, né? Isso ainda é uma realidade para muitos dos nossos irmãos hoje e é algo que a gente deve procurar se sensibilizar, né? E procurar imitar a espiritualidade deles, né? Então aqui, retornando aqui, depois de Diocleciano, quando Diocleciano ele abdica do trono, né, ocorre uma série de disputas pelo poder ali no Império Romano do Ocidente, né, e essa disputa do poder acaba culminando uma disputa entre dois personagens, né. Um desses personagens é o Constantino. O Constantino é talvez um dos personagens mais importantes desse período e ele mudou completamente a história do cristianismo, né. A igreja deixou de ser uma igreja perseguida e passou a obter diversos favores do Império. Por quê, né? Por que isso, né? Constantino, ele era filho de um desses imperadores auxiliares que eu tinha mencionado, né? O imperador auxiliar do Diocleciano no Ocidente, né? E com a abdicação do Diocleciano, Constantino acaba disputando esse trono do Ocidente com um outro personagem, que é Maxêncio, né? Então, quando o Diocleciano estava perto de enfrentar esse rival dele, né, esse Maxêncio, isso é narrado por Eusébio de Cesareia, e o próprio Constantino disse isso para Eusébio, né? Eusébio de Cesareia foi aquele historiador que a gente mencionou na outra aula, que escreveu a história eclesiástica narrando os 4 primeiros séculos da igreja cristã, né? Então, o que Constantino diz, né? Que ele estava marchando com o seu exército para enfrentar esse rival dele, e aí, mais ou menos por volta do meio-dia, ele viu um sinal nos céus, com uma cruz enorme e com um sinal embaixo, em latim, né, escrito, traduzido, né, com esse sinal vencerás. Então ele narra que ele teve essa experiência, né,
e ele e seus soldados viram esse símbolo no céu, e ele manda que o seu exército faça ostentar esse símbolo dos escudos e dos estandartes, né? Então, apesar de Constantino estar uma desvantagem muito grande contra o seu rival, isso é narrado em diversas fontes, né? O rival dele tinha uma superioridade muito grande no exército. Constantino ele não se converte aqui, né? Mas ele vence a batalha. E depois dessa batalha, né? Depois de vencer essa batalha, ele começa a se tornar cada vez mais simpatizante do cristianismo, né? Ele não se converte ainda. A conversão oficial de Constantino ela só vai ocorrer mais perto do final da sua vida, mas ele vira um grande simpatizante, né? Um grande simpatizante da fé cristã. Existem muitos que são céticos quanto a essa experiência, né, de Constantino, como se isso não tivesse ocorrido. Eu acredito que a gente não deve também ser tão cético quanto a esse tipo de relato, até porque existe uma confusão muito grande quanto ao que seria o sensacionismo, né? Nós somos sensacionistas, nós não defendemos a continuidade dos dons, mas não é que o Senhor não possa se revelar de maneira sobrenatural na história, né? Ainda mais num episódio tão importante quanto esse, que fez com que toda a sua igreja no mundo conhecido deixasse de ser perseguida, né? Então, eu acredito que a gente não deve ser tão cético, né, quanto a esses relatos de intervenções sobrenaturais ao longo da história. Eles são completamente possíveis, né? Então, depois dessa batalha, Constantino ele promulga o chamado Édito de Milão. O que seria esse Édito de Milão? Eu coloquei ele aqui um textinho, né? Mas, resumindo aqui, né? Não vou ler isso tudo aqui, resumindo. Constantino ele torna a fé cristã legalizada, né? Ele permite que os cristãos passem a exercer sua fé publicamente. E não somente isso, como mais revolucionário ainda, ele devolve todos os bens que foram confiscados dos cristãos, né? E todos aqueles que compraram esses bens do Estado são ordenados a devolver aos cristãos sem indenização. Isso é algo realmente revolucionário, né? Existem alguns que dizem que essa virada de Constantino foi devido a interesses políticos, né? Ele via como a fé cristã estava crescendo, e aí ele se aproveitou disso e tornou mais favorável, se tornou simpatizante, visando o favor dos cristãos. Só que o que a gente tem que entender aqui é que essa visão, né, de um líder político usando a religião para seus bens, para seus interesses materiais, isso é uma concepção muito moderna, né? Os romanos eles não entendiam dessa maneira, até porque para os romanos não havia essa separação entre o bem, entre o mundo material e o mundo transcendente. Isso estava tudo interligado, né? Na questão política isso também estava interligado. Ainda que Constantino talvez tivesse tido essas atitudes buscando um favor, ele não estava buscando o favor dos cristãos. Muito provavelmente ele estava buscando o favor do Deus dos cristãos, né? É um entendimento, isso é diferente, né? Porque os cristãos nesse período, eles, na verdade, eles eram, na sua grande maioria, das classes mais pobres. Então eles não teriam como favorecer o imperador de maneira nenhuma, porque eles não tinham bens, eles não tinham dinheiro para patrocinar suas campanhas militares, nada desse tipo, né? Eles eram basicamente as pessoas mais humildes do império mesmo, né? E a maioria deles nem serviam no exército, que era também um fator ali de discordância. Os cristãos eram completamente contra o serviço militar, né, romano. Então, dentro do exército você tinha muitos cristãos. Então, não teria por que um imperador tomar essa atitude visando o favor das pessoas em si. É muito provável que ele estivesse buscando o favor do Deus dos cristãos, até porque ele teve essa experiência mística, né? E ele começa a ter o entendimento de que o Deus dos cristãos ele está acima dos deuses pagãos. Ele ainda não tem esse entendimento monoteísta, né, de que havia um único Deus, mas ele começa a ver como esse Deus dos cristãos, ele estava acima de qualquer Deus que o paganismo adorava, né? Então, Constantino devolve todos esses bens dos cristãos, né? E aqui, continuando o slide dessa aula de hoje, sobre o primeiro concílio de Nicéia, né? Que tem total ligação com esse tema aqui de Constantino, por quê? Porque o primeiro concílio de Nicéia, ele foi convocado pelo imperador Constantino. Então, depois de ter essa visão de favorecer gradualmente a fé cristã, primeiro torna a fé cristã legalizada, depois ele vai patrocinando a fé cristã, ele vai dando templos,
cristãos, e ele vai favorecendo os cristãos em detrimento do paganismo, né? Então a gente vê aqui que Constantino, o poder político de Constantino vai crescendo a ponto dele entrar em confronto com o seu rival no Oriente, que era Licínio, né, o imperador do Oriente. E esses confrontos acabam fazendo com que os dois entrem em um embate, né, e Constantino acaba saindo como grande vencedor e ele se torna imperador novamente de todo o Império Romano. Então todo o Império Romano está novamente unificado sob a figura de Constantino. Constantino manda construir uma nova capital, ele deixa a cidade de Roma e constrói uma nova capital na região do Oriente, na cidade de Bizâncio, e ele rebatiza essa cidade com o nome de Constantinopla, né? Que foi uma cidade que durou até o fim da Idade Média, né? E a queda de Constantinopla simboliza o fim da Idade Média, né? Então foi uma cidade que durou muito além de todo o Império Romano, né? Sim, Constantino, como todos os outros imperadores, tinha um projeto de manter o Império Romano unido, né? E essa união do Império Romano, ela precisava se basear em cima de algo, né? Geralmente os imperadores antigos baseavam essa unidade do Império em cima do paganismo. Mas como Constantino ele vai gradualmente se afastando cada vez mais do paganismo, a gente vai ver que logo depois de promulgar esse Edito de Milão, ele extingue o culto ao imperador, que era algo que já vinha ocorrendo há séculos, né? Desde antes de Cristo, o culto do imperador era praticado no Império Romano. Constantino ele encerra esse culto ao imperador, né? Então, para Constantino, o Império Romano agora ele estaria unido em torno da fé cristã, né? Ele começa a colocar esse projeto em prática de manter toda uma união do Império em cima da religião cristã. Então, para isso, a religião cristã precisava estar unida, né? Uma coisa que é importante aqui a gente destacar é que nem todos os cristãos eles viram com bons olhos essa mudança muito radical que houve na fé cristã, né? A fé cristã que deixou de ser perseguida e passou a receber muitos favores do Império. Por quê? Porque começou a se tornar cada vez mais fácil ser cristão, né? A fé cristã ela deixou de ser uma fé que sofreu perseguições, zombarias e tudo mais, e passou a ser uma fé cujo próprio imperador estava favorecendo. Então muitas pessoas acabavam entrando nas igrejas buscando algum tipo de favorecimento do poder político romano, né? Então a gente vê um número muito grande de pessoas entrando nessas igrejas, pessoas que muitas vezes não eram cristãos reais, né? Eram cristãos nominais, né? A gente vai ver como esse nominalismo, né? Ele vai crescendo cada vez mais nas igrejas. Então houveram muitos movimentos nesse período que foram contrários a essa mudança e se afastaram cada vez mais dessa igreja oficial, né? É aqui nesse período que surgem os monges, né? O movimento monástico. O que seria esse movimento monástico? Foram pessoas dentro dessas igrejas que procuraram se afastar dessa igreja oficial, né? E migraram para regiões mais isoladas do Império, buscando viver uma vida de meditação, uma vida distante de qualquer convívio com outras pessoas, uma vida de muita privação também, de muito jejum, de muita oração. Então esse movimento monástico, né, dos monges, ele começa a ocorrer nesse período. Eles não se afastaram oficialmente da igreja, eles não faziam parte da igreja, e eles às vezes se encontravam nas reuniões oficiais das igrejas, esses monges, eles iam nessas reuniões, mas na vida comum da igreja, essas pessoas elas se afastaram, elas começaram a viver mais isolada, achando que a verdadeira fé estava sendo negligenciada por essas pessoas que estavam nessas igrejas, né? Então, o que seria a fé cristã, né? Não mais você poderia ver um verdadeiro cristão em meio à perseguição, né? Porque ninguém mais era perseguido, então quem era um verdadeiro cristão? Então, para essas pessoas, o ideal era viver esse estilo de vida mais isolado, se privando dos prazeres desse mundo, né? Porque você tinha muito essa visão dualista, né? Como se o mundo material fosse ruim, né? E a gente devesse se dedicar exclusivamente a pensar e refletir sobre as coisas do alto, né? Não sei se vai dar pra gente, não dá para se adentrar muito, porque é uma questão mais complexa, não sei se a gente vai fazer uma aula só sobre isso, mas esse tipo de visão acaba favorecendo muito uma questão de salvação por obras, né? Porque isso passou a ser
passou a ser quase uma competição entre os mosteiros, entre esses monges, quem jejuava mais tempo, quem conseguia ficar mais tempo orando. Então isso acabava que favorecia uma visão de salvação por obras, né? O que eu faço influencia na minha salvação, né? A quantidade de horas que eu oro, a quantidade de horas que eu jejuo, quão longe eu fico convivendo com as outras pessoas, como eu suporto cada uma dessas privações. Então a graça acaba sendo um pouco negligenciada, né? Houve um outro movimento que não só se afastou da igreja, como também rompeu com a igreja, né? Porque o que acontece? Houve uma discussão muito grande nesse período de transição entre a perseguição e a igreja, né, oficial, favorecida e igreja estabelecida, sobre os irmãos que negligenciaram sua fé no período da perseguição. O que fazer com essas pessoas se elas buscavam retornar à fé cristã, né? Então muitos entendiam que essas pessoas não deveriam mais ser aceitas, porque elas negligenciaram sua fé no período mais nessa perseguição. Então essas pessoas elas não deveriam retornar à igreja, né? Então houve movimentos que se separaram da igreja oficial por conta disso, porque a igreja estabeleceu uma série de medidas para receber essas pessoas de volta, né? Perdoando as pessoas, obviamente, né? Mas muitos discordavam disso, né? Até porque muitos, a grande maioria ainda carregavam na pele ainda as marcas da perseguição, mutilações e uma série de outras torturas, né? Pelo quais eles passaram, então eles achavam injusto receber esses irmãos que escaparam de tudo isso e negligenciaram sua fé, né? Então você teve vários movimentos nesse período que se separaram da igreja oficial, e Constantino perseguiu também alguns desses movimentos também, buscando uma unidade no Império, né? Alguns movimentos que mas aí qual foi a principal ameaça a esse projeto de unidade da fé e unidade do Império, né? A principal ameaça de Constantino, de toda a igreja, né? Estou falando de Constantino aqui porque é uma continuidade com o que foi dito anteriormente. Mas a principal ameaça que a igreja enfrentou já nesse período, né? Você não tem mais o período das ameaças externas, né? De perseguições externas. Mas aí você começa a ter agora uma ameaça interna muito forte, né? A presença de heresias começa a contaminar toda a igreja, né? A principal ameaça de Constantino foi a controvérsia ariana, né? Quem foi Ário, né? Essa foi a primeira grande heresia que se deu depois dessa mudança, né, da igreja perseguida para a igreja estabelecida, né? Quem foi Ário, né? Ário, ele é conhecido na história da igreja como o arquerege, né, de toda a fé cristã, porque Ário foi a primeira pessoa a ser solenemente condenada por heresia por um conselho de toda a igreja, Ocidente e Oriente. Então toda a igreja em conjunto, tanto o Ocidente como o Oriente. Houveram outras pessoas que foram condenadas por heresia anteriormente, mas Ário foi a primeira pessoa que foi condenada por toda a igreja em toda a região, né, do Império, em toda a face da terra conhecida, né? Quem era Ário? Ário era um presbítero de Alexandria e um influente pregador. Então ele era uma pessoa que tinha ali um carisma muito grande, né, e tinha uma conexão muito grande ali com o povo, né? Ele entra em confronto com o bispo de Alexandria, Alexandre, se o verbo era coeterno com o Pai ou não. Então, para Ário, Cristo, ele não era coeterno, né? Cristo, na verdade, para Ário, Cristo ele não compartilhava da natureza divina com o Pai, né? Para Ário, Cristo, apesar de não ser uma criatura como outros, ele estava um pouco acima do restante da criação, mas ainda assim ele era uma criatura. Houve um momento para Ário em que Cristo não existia, né? Então ele entra em embate ali com Alexandre, que era o bispo da cidade de Alexandria, sobre essa questão, né? Que é uma questão basilar da fé cristã, né? Uma questão essencial, né? Alexandre convoca um sínodo em Alexandria, o qual analisa as ideias de Ário e considera as heréticas. Ário é expulso do seu cargo de presbítero, né? Tal atitude provoca uma revolta popular. Então, como eu havia dito, ele era uma pessoa muito influente entre o povo, né? Então, ele começa a convocar seus seguidores ali e promove uma espécie de revolta popular ali, né?
Aí procura abrir com seu amigo, o influente bispo Eusébio da Nicomédia, que não é Eusébio Cesareia, que é esse que a gente está usando aqui para falar dos relatos desses primeiros séculos. Eusébio da Nicomédia, que era uma figura importante ali, né? E de lá, ambos começam a enviar cartas para todos os demais bispos, tentando os convencê-los de que o pensamento de Ares estava correto. Então, aqui no outro slide. Quais eram as principais crenças do arianismo, né? Dessa heresia que começou a se estabelecer na igreja nesse período, né? Em primeiro lugar, como eu havia dito, ainda que superior ao restante da criação, Cristo era um ser criado. Em segundo lugar, ele não era eternamente existente. Em terceiro, Cristo não era da mesma essência que o Pai. Ari acreditava estar defendendo o cristianismo, isso que é interessante, né? Ele não estava buscando destruir o cristianismo, ele achava que o ponto de vista dele é que era a ortodoxia, que era a fé que foi transmitida a nós pelos apóstolos, né? Então ele acreditava estar salvando a igreja de um politeísmo, né? Porque na visão de Ari, você dizia que Cristo também era Deus, você estava cultuando dois deuses, então isso para ele era politeísmo, né? O culto a mais de um Deus. Então ele acreditava estar salvando a igreja do politeísmo ou do sabelianismo. O que era o sabelianismo? Foi uma heresia que já havia sido condenada anteriormente, né? Que foi promovida pelo Sabélio. O sabelianismo, ele dizia que não havia diferença, não havia trindade, né? Não havia diferença de Pai, Filho e Espírito Santo, era tudo uma coisa só, era tudo Pai, né? Então para essas pessoas, na verdade foi o Pai que encarnou e foi crucificado, né? E essa foi uma heresia que foi condenada também, né? Porque para Ari, se você colocava Jesus como equivalente, Filho como equivalente ao Pai, você negava as diferenças que havia entre um e outro e você tornava tudo uma coisa só, né? O entendimento a respeito da Trindade dele era muito confuso, né? Outra coisa aqui, acreditava também que a encarnação faria com que o ser de Deus sofresse uma mudança. Isso aqui a gente vai uma influência muito grande da filosofia platônica. Por quê? Na filosofia, a filosofia de Platão, né? Você tinha a existência de um Deus, só que esse Deus, ele não era o Deus que nós cultuamos, não era o Deus bíblico, né? Ele era um Deus que era incapaz de ser conhecido, né? Ou seja, era um Deus que estava tão acima de toda a criação, de tudo que ele fez, de tudo, né? De todo o restante, que era impossível que nós, seres humanos, pudéssemos conhecer qualquer coisa a respeito dele, né? Ele era um Deus que se encontrava distante, um Deus completamente impessoal, e era um Deus que, esse foco aqui, né? Era um Deus que não sofreu mudança, né? Porque o que é mudança, né? A mudança, ela geralmente ou é para melhor ou é para pior, né? Então, um Deus que é totalmente perfeito, não tem como ele mudar para melhor, porque senão ele já não seria perfeito anteriormente, né? É meio complexo, mas eu vou. E não tem como ele mudar para pior, porque senão ele estaria abaixo da perfeição dele, certo? Então, para ele, a encarnação, o Deus vindo ao mundo se encarnando, faria com que o ser de Deus, essa perfeição de Deus, sofresse uma mudança para pior. Então, ele não tinha o entendimento que nós temos hoje de que o ser divino de Deus não sofre mudança ao se encarnar, certo? A natureza divina de Cristo, ela não sofre uma mudança ao se juntar com a natureza humana, né? Elas são indissociáveis, mas também não sofrem mistura, certo? Então, esse era o entendimento que faltava para a área de que o ser de Deus, de Cristo, né, do Filho, não sofreu mudança ao se encarnar. A encarnação era uma atividade dentro da Trindade, né? Não representava uma mudança da natureza divina de Cristo. A natureza divina do Filho permanece a mesma, ainda que se juntando à nossa natureza humana, encarnando aqui nesse mundo. O ser de Deus não sofre mudança com isso, nem para melhor nem para pior, certo? E aqui uma coisa interessante, né? Essa concepção de Deus como do arianismo, né? Essa influência do arianismo de Deus como alguém totalmente distante, né? Incapaz de se relacionar com o seu povo, e a negação de Cristo como Deus, ela é extremamente humanista, né? Coloca o homem como centro de todas as coisas. Por quê? Como você coloca Deus como alguém irrelevante porque ele é capaz de se revelar, é capaz de se relacionar, ele não é o Deus que age na história, como nós entendemos, né? Deus que governa e age em toda a história.
Então, ele é capaz de se revelar ao seu povo, ele é capaz de ser conhecido por nós. Então, ele acaba que é um Deus irrelevante, que não influencia em nada na nossa história, não influencia em nada na nossa sociedade, certo? E Cristo, o que é Cristo? Cristo é uma mera criatura, ainda que é acima de todas as criaturas, ele continua sendo uma criatura, estando inferior a Deus. Então, o que sobra aqui? Sobra um homem, né? O homem se torna o centro de todas as coisas, né? Então, o arianismo nada mais é que o humanismo, né? O que é o humanismo? É essa ênfase no homem como o mais importante, como centro. Você tira Deus do centro das nossas vidas e coloca o homem, coloca a si próprio. Então, o arianismo nada mais é que isso, é o humanismo, né? Assim como a maioria das heresias, ela tirava Deus do centro e colocava o homem como centro das coisas, né? E aqui, eu queria chamar a atenção aqui dos irmãos, uma carta que Arius escreve nos anos 320. Ele diz o seguinte: reconhecemos um só Deus, o único não gerado, o único eterno, e aqui ele vai citando diversos textos bíblicos, né? O único verdadeiro, o único a ter imortalidade, o único sábio, o único bom, o único soberano, juiz, governador, administrador de tudo, inalterável e imutável, o justo e bom Deus da lei e dos profetas. Então a gente vê aqui como Arius, ele reconhece todo o cânone, né, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, né, e dos profetas e o Novo Testamento, e gerou um filho unigênito antes dos tempos eternos e o fez subsistir por sua própria vontade. Criatura perfeita de Deus, mas não como uma das criaturas. Eu acho interessante aqui a gente parar para refletir um pouquinho o seguinte: se esse texto fosse lido hoje, os irmãos acham que muitas pessoas e muitas igrejas ao redor aqui no nosso país não diriam amém, que está sendo dito aqui? Eu acho que essa é uma questão muito importante que a gente deve parar para refletir, porque Arius, aqui, ele embasa seu argumento em diversos textos bíblicos. Então, se a gente não parar para refletir, se a gente não tiver uma teologia muito bem fundamentada, uma questão doutrinária muito correta daquilo que nós cremos, eu acho que muitas pessoas, muitas igrejas concordariam com tudo que está sendo dito aqui. Porque no começo a gente vê como é muito sutil, né? No começo, Arius vai descrevendo diversos atributos de Deus e Arius vai descrevendo diversos atributos de Deus e a gente pode concordar com tudo que está sendo dito aqui, né? Para no final ele vir com essa declaração aqui: criatura perfeita de Deus, mas não como uma das criaturas. Então o que a gente tem que entender, uma coisa que é interessante, né? A gente transpor para os dias atuais, é como talvez hoje nós tenhamos muito arianismo disfarçado nas igrejas, né? A gente vê às vezes em muitas igrejas um entendimento errado de quem é Cristo, né? Como uma das pessoas da Trindade, né? Talvez você não tenha isso explícito, mas talvez muitas igrejas muitos irmãos acabam entendendo Cristo como meramente um ser intermediário ali entre Deus e o restante da criação, como alguém mais elevado que o restante de nós, homens, mas não como uma das pessoas da Trindade. Então, eu acho que isso cabe uma reflexão aqui. Se hoje nós não temos muito arianismo disfarçado, né, nas igrejas, né? Muitas pessoas não diriam amém para tudo que foi dito aqui por Arius, né, por esse discurso aqui, né? Então, seguindo, a reunião em Nicéia, né? Então, o Constantino ele começa a ver como o arianismo ele era uma grande ameaça, né? Porque Arius, conforme ele vai escrevendo essas cartas, junto com o bispo Eusébio, ele vai angariando alguns seguidores, né? E vai causando um grande rebuliço ali na região do Egito e da Palestina, né? Então, Constantino, ele, no começo, ele tenta promover uma conciliação. Isso é uma crítica que cabe ser feita aqui, de que esse período agora, que a gente vai começar a adentrar, ele inaugura um período tanto conturbado na relação entre o Estado, o poder secular, e a Igreja, né? Porque o Estado, ele aqui começa a interferir nas questões da Igreja. Então a gente vai ver como isso gera uma série de problemas, que eram problemas diferentes que os cristãos enfrentavam antes, quando eles eram perseguidos, acaba inaugurando uma série de outros problemas, né? Quer dizer, o Estado aqui, ele
começa a interferir e ele começa a tentar opinar sobre o que é ortodoxia e o que não é ortodoxia. E a gente vai ver como isso é complicado, né? Até hoje, muitos estudiosos dizem que até pouco tempo atrás a gente ainda vivia consequências da era de Constantino, né? Porque essa relação entre igreja e Estado, ao longo da história, ela sempre foi muito conturbada, né? Qual dos dois tem primazia? O Estado tem o poder de interferir nas questões da igreja ou não? Então, isso aqui é algo complicado, né? Ainda que nesse momento aqui, a gente pode dizer que o imperador Constantino foi usado para promover a ortodoxia. Mas, como a gente vai ver depois, ele acaba, não hoje, né? Mas na próxima aula, ele acaba mudando um pouco de lado, enfim. O imperador Constantino ele vê essa ameaça do arianismo, né? A ameaça à união da igreja, como isso podia provocar o racha dentro da igreja. Então ele decide fazer uma coisa que ele já estava querendo fazer há muito tempo, que era convocar uma grande reunião de toda a igreja conhecida, né? De todo o império, né? Então no ano de 325, né? No dia 19 de junho, ele reúne toda essa igreja em Niceia, né? Uma cidade que fica mais para a região oriental ali. Esse foi o primeiro concílio ecumênico universal, ecumênico universal da igreja, né? Sendo que todos os gastos foram cobertos pelo imperador, que é algo também revolucionário aqui, né? Que nunca havia acontecido antes, né? O imperador, ele manda chamar os bispos de todas as partes do império e ele arca com os custos da viagem e da estadia de todos esses bispos, né? Então, só para fazer um esforço imaginativo, né? Para a gente parar para pensar, né? A maioria desses bispos aqui haviam sofrido perseguição, né? Porque Diocleciano havia sido, sei lá, 20 anos antes, né? Então, a grande maioria desses bispos aqui estava viva, sofreu direta ou indiretamente com essa perseguição. E agora todos esses homens estavam sendo convocados pelo imperador e sendo patrocinados pelo imperador. Então a gente vê como uma mudança tão gigantesca que ocorreu no período aí de 20 anos, né? Então, se a gente não disser que isso aqui é um agir sobrenatural de Deus, né? Realmente é algo muito incrível, né? Aí aqui eu coloquei um texto aqui de Eusébio de Cesareia que escreve sobre essa reunião, né? Eu vou ler aqui só para a gente ter uma noção do tamanho da igreja já nesse período e da quantidade de povos que foram chamados para participar desse primeiro concílio, né? Ali se reuniram os mais distintos ministros de Deus da Europa, Líbia, isso é, África e Ásia. Uma só casa de oração, como que ampliada por obra de Deus, abrigava sírios e cirícios, fenícios e árabes, delegados da Palestina e do Egito, tebanos e líbios, junto com os que vinham da Mesopotâmia. Havia também um bispo persa e tampouco faltava um sírio na Assembleia. Ponto, Galácia, Panfilha, Capadócia, Ásia e Frígia enviaram seus bispos mais distintos, bem como os que moravam nas regiões mais remotas da Trácia, Macedônia, Acaia e Epiro. Até mesmo da Espanha, um de grande fama, Rósio de Córdoba, se sentou como membro da Assembleia. O bispo da cidade imperial, Roma, desde que ele não se refere a ele como Papa ainda, não havia esse entendimento. Esse entendimento ele começa a surgir aqui no Concílio de Niceia, como o bispo da região ocidental de maior importância seria o bispo de Roma. Ele seria o líder ali das demais igrejas do Ocidente. Mas ainda não era o papado como era entendido, porque ainda não havia esse racha dentro da igreja ocidental e oriental. O bispo de Roma ele assumia a liderança das igrejas do Ocidente e o bispo de Alexandria assumia a liderança das igrejas do Oriente. Então você tinha essas duas principais lideranças na igreja que começaram aqui nesse período de Niceia. Mas você ainda não tinha esse entendimento do Papa como sucessor de Pedro, como a gente vai ver que a Igreja Católica vai colocando depois, né? E nessa reunião, o bispo de Roma não pôde participar da Assembleia por conta de sua idade avançada, mas seus presbíteros o representavam. Constantino é o primeiro príncipe de todas as épocas que juntou semelhante Grinalda mediante um vínculo de paz, e a apresentou a seu Salvador como oferta de gratidão pelas vitórias que conseguiu sobre seus inimigos. Aqui a gente vê um tom um pouquinho bem positivo, né, de Constantino, né? Alguns acusam esse Eusébio de Cesareia de ser um pouco bajulador, né? Bajulador, puxa saco, né, de Constantino. Mas assim, eu acho que talvez que a gente tem que buscar compreender aqui
como eu havia dito, a maioria dessas pessoas sofreram perseguição. Então, quando vem alguém que promove uma página da igreja e convoca toda uma igreja para poder discutir sobre questões doutrinárias, eu acho que você vai ver, estão inserindo tudo aquilo. Hoje é mais fácil da gente observar e a gente vê que talvez tivesse ocorrido alguns excessos, a igreja talvez tivesse se permitido ser influenciada demais por esse poder do Império Romano, mas naquele período os irmãos viram como até porque, isso é importante a gente destacar, esses irmãos já tinham esse entendimento de que Deus ele é soberano em toda a história, Deus governa toda a história. Então é lógico que quando vem o imperador que promove a paz dentro do cristianismo e patrocina essa fé, ele vai ser visto como instrumento de Deus, né? Obviamente, né? Então é lógico que esses irmãos nesse período tiveram um tom muito mais positivo de quem era Constantino, ainda que talvez depois desse concílio tivesse errado muito, a gente vai ver depois, né? Um tom muito mais positivo de Constantino, ainda que ele ainda não tivesse se convertido à fé cristã. Constantino ele só vai se converter no final da sua vida, né? Mas ele é visto como um grande simpatizante, né? Simpatizante da fé cristã. Então aqui, a gente vê que no concílio de Nicéia haviam três lados sobre essa disputa ariana, né? Havia um pequeno grupo de arianos convictos, liderados por Eusébio de Nicomédia. Não eram liderados por Ario, porque Ario não era bispo, Ario era um presbítero, então ele não tinha poder de voto, né? Então quem representou esse ponto de vista ariano aqui foi Eusébio de Nicomédia. O segundo, o grupo que estava convencido de que as doutrinas de Ario punham em perigo o próprio cerne da fé cristã. O líder desse grupo era Alexandre de Alexandria, que foi o bispo com o qual Ario entrou em confronto, né? Auxiliado pelo jovem diácono Atanásio. Atanásio foi alguém extremamente importante depois desse concílio de Nicéia para preservar tudo que foi dito aqui por esse concílio. Até porque, como a gente numa próxima aula vai ver, infelizmente o arianismo ele ganha um pouco de força ainda depois desse concílio. Então Atanásio ele é um dos poucos que se mantém firmes, mantendo o que foi dito aqui em Nicéia, né? Merece uma aula à parte. Próxima aula a gente vai abordar quem foi Atanásio, né? Mas já aqui, mesmo sendo diácono, não tendo poder de voto, ele, com a sua excelente retórica, né, e o seu repertório, ele vai convencendo todos os bispos, né, da verdade que estava sendo dita aqui por Alexandre contra as ideias de Ario, né? E o terceiro grupo, a maior parte dos bispos presentes, não pertencia a nenhum desses grupos. Muitos bispos, na verdade, nem sabiam muito o que estava em jogo, né? Não sabiam muito o que estava em jogo aqui, né? Isso muda quando Eusébio de Nicomédia, o líder do partido ariano, pediu a palavra para expor sua doutrina. Então, Eusébio pede, no começo desse conselho, Eusébio pede a palavra, né? E ele começa a narrar, né? A dizer todos os pontos que são defendidos por essa doutrina ariana, né? E a gente tem relatado que quando ele começa a falar, quando os bispos têm consciência do que está no jogo aqui, né? Eles começam a gritar heresia e mandam que Eusébio se cale, né? Então a situação muda, né? No começo, a maioria dos bispos queria que houvesse um acordo entre as partes, né? Entre que ambos cedessem um pouquinho e tivesse ali um acordo. Só que quando eles começam a ouvir o que Eusébio está falando, aí eles mudam de lado e passam a todos condenarem o arianismo, né? O que mostra como esses nossos irmãos aqui nesse período, eles já tinham um entendimento da cristologia, né? De quem era o nosso Senhor, muito estabelecido, né? Então, assim que Eusébio começa a narrar os pontos do arianismo, eles veem claramente como aquilo era uma heresia, né? Estava contrário à fé bíblica, né? E isso é algo muito importante, que a gente tem que ter em mente aqui, trazendo para os nossos dias, como a gente precisa ter muito claro aquilo que nós confessamos crer, né? Aquilo que é a nossa doutrina, aquilo que é a nossa confessionalidade, né? Quais são os pontos que nós cremos, quais são os pontos da nossa fé, né? Para poder ser capaz de rejeitar a heresia quando ela aparecer dentro da igreja, né? Então a Assembleia, ela decide compor um credo que expresse a fé da igreja em relação às questões em debate. Então aqui você tem o credo de Nicéia, né? Que foi um credo extremamente importante nesse período, e é o primeiro credo
universal da igreja. Porque o credo apostólico ele já se encontrava presente, já era utilizado pela igreja, mas era utilizado pela igreja do Ocidente. A igreja do Oriente, ela, em sua grande maioria, não utilizava o credo apostólico. E esse credo aqui passou a ser utilizado como base para todas as igrejas, né? Como a profissão de fé de todas as igrejas desse período. Né? Então ele diz o seguinte: cremos em um Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado como unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial. Esse consubstancial aqui é um termo extremamente importante nesse credo. Ele não existia anteriormente, ele foi inaugurado aqui nesse momento aqui. Alguns dizem que foi o próprio Constantino que sugeriu esse termo, mas não se tem a certeza disso, né? Consubstancial com o Pai, mediante o qual todas as coisas foram feitas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, que para nós humanos e para a nossa salvação desceu e se fez carne, se fez homem e sofreu, e ressuscitou no terceiro dia, e virá para julgar os vivos e os mortos, e no Espírito Santo. Posteriormente, com o outro concílio, como a gente vai ver na próxima aula, esse credo ele sofre um adendo, né, e sobre a figura do Espírito Santo, né? Quem é o Espírito Santo? Mas isso aí fica para a próxima aula, né? E aqui encerrando, o que é comum em todos os credos, você professa aquilo que você crê e você animatiza, você exila aqueles que professam uma fé diferente daquilo que está sendo dito aqui, né? Então aqui, aos que dizem, pois, quando que houve quando o Filho não existia, o que antes de ser concebido não existia, o que foi feito das coisas que não são, o que foi formado de outra substância ou essência, o que é uma criatura, o que é mutável ou variável, a esses a Igreja Católica animatiza. A Igreja Católica aqui é a Igreja Universal, né? Não existia ainda o catolicismo que a gente tem de hoje, dessa forma, o católico é universal. Então a Igreja Universal aqui, ela animatiza, né, aqueles que professam todas essas doutrinas arianas que foram expostas anteriormente, né? Que houve um momento quando o Filho não existia, que o Filho foi criado. Então, aqui, um comentário interessante. Segundo Philip Schaff, que é um historiador da igreja, né, o Concílio de Nicéia é o mais importante evento do século IV. E sua vitória intelectual, que não levou ao derramamento de sangue sobre um perigoso erro, é de importância muito maior para o progresso da verdadeira civilização do que todas as sangrentas vitórias de Constantino e seus sucessores. Então, a gente vê como a nossa civilização ocidental ela foi formada em cima de todos esses concílios da igreja, todos esses credos, né? Como a ortodoxia cristã, aquilo que é a fé genuína, ela moldou toda a nossa civilização, muito mais do que todas as conquistas militares romanas ou de todos os impérios que viriam depois, né? Ela fundou as bases, não só da religião, como também de todas as demais esferas, né? Direito, política, enfim. Uma coisa que é importante aqui a gente destacar sobre esse credo é que esse termo aqui, consubstancial, ele não se encontra presente nas escrituras, né? O que é algo comum, é uma coisa interessante da gente refletir, é que muitas vezes na teologia e em confissões doutrinárias são utilizados termos que não estão expressamente contidos nas escrituras. Você tem essa expressão, por exemplo, consubstancial, mas você também tem a palavra trindade. Né? A palavra trindade, ela não existe nas escrituras. Só que não é pelo fato dela não existir nas escrituras que ela não está de acordo com toda a mensagem das escrituras. Então isso é diferente. É um termo que é extra-bíblico, quer dizer, não está expressamente contido nas escrituras, mas ele está perfeitamente de acordo com toda a mensagem das escrituras. É diferente de ser antibíblico, de estar em desacordo com as escrituras, né? Por que eu estou falando isso? Porque o arianismo, os arianos aqui nesse concílio, eles defendiam que toda linguagem utilizada deveria ser uma linguagem bíblica, né? Só que como a gente viu, não basta apenas
você querer utilizar um linguajar bíblico para embasar suas doutrinas. A gente tem que buscar, como a gente vê aqui, a gente tem que buscar do Senhor para que a nossa cosmovisão, né, a nossa maneira de ver e interpretar todo mundo, ela esteja de acordo com a mensagem do Senhor. Estou dizendo isso por quê? Porque a gente pode muito bem ir para o texto bíblico com certos preconceitos ou com uma visão de mundo completamente oposta daquilo que o Senhor nos revela. Então a gente vai pegar o texto bíblico e a gente vai manipular o texto bíblico de acordo com as nossas próprias convicções, com a nossa própria maneira de ver o mundo, que é uma maneira de ver o mundo que está em completo desacordo com aquilo que o Senhor nos revela. Então não basta apenas, isso é interessante aqui a gente observar o que foi feito aqui nesse período, não basta apenas, como a gente viu aqui na carta que ele passou toda ela com textos bíblicos, né? Mas ele já tinha uma cosmovisão, que era uma cosmovisão humanista, né? Colocava o homem no centro. Então ele foi no texto bíblico já com esse preconceito, já com essa visão formada, que não estava de acordo com a vontade do Senhor, e utilizou a Bíblia apenas como um mero aparato ali para poder embasar aquilo que ele já acreditava nisso. Então, a nossa maneira de ver o mundo, ela deve ser formada pelas Escrituras, não o contrário. A gente não deve formar as Escrituras ali baseado numa maneira que a gente já tem de ver o mundo. A gente deve procurar fazer com que a palavra, ela se forme a nossa maneira de enxergar e de ver toda a nossa realidade, de interagir com esse mundo que nós vivemos, né? E aqui a gente tem uma citação aqui interessante, porque a gente vê como essa confessionalidade, né, ela é extremamente importante na igreja para se reprimir o falso ensino. Né? A confessionalidade é aquilo que nós cremos, né? Aquilo que nós confessamos, né? O que nós confessamos crer. Né? Como essa confissão ela é extremamente essencial e foi extremamente essencial em toda a história. Né? Nós vemos aqui que imediatamente depois de repelir esse ensinariano, nossos irmãos eles formularam um credo, né? Para sistematizar tudo aquilo que eles professavam crer, para repelir aquilo que estava contrário às suas crenças. Né? Então, como isso é extremamente importante. Hoje em dia, nós vemos uma atitude muito anticonfessional na maior parte das igrejas. Né? A maior parte das igrejas elas são extremamente contra qualquer tipo de doutrina, qualquer tipo de confissão de fé. A experiência de cada um é mais importante do que qualquer tipo de doutrina, qualquer tipo de confissão. Né? Então aqui, Rushdoni, né, Fundamentos da Ordem Social, ele diz uma coisa interessante sobre essa atitude do homem hoje, né, nas igrejas hoje. Toda ligação do confessionalismo é baseada na hipocrisia ou na ignorância. Essa alardeada ausência de credo é, na prática, um dogmatismo rígido e intolerante, selvagemente hostil ao confessionalismo cristão em nome do confessionalismo humanista. Então, o que isso quer dizer? Né? Todas essas igrejas que colocam essas máximas do tipo, nós não cremos em nenhuma doutrina, nós cremos em Cristo, ou qualquer coisa desse tipo, né? Elas, na verdade, tentando fugir de uma fé dogmática, de uma fé doutrinária, elas, na verdade, estão indo com um outro tipo de fé, um outro tipo de doutrina, sem saber, né? Que é a doutrina humanista, né? Que ao invés de basear a sua fé naquilo que foi revelado por Deus, nas Escrituras, naquilo que foi resumido, né? Porque ninguém aqui defende que todos esses credos e confissões eles tenham peso de igualdade com as Escrituras. Eles meramente sistematizam, eles resumem, eles são um excelente resumo de tudo que está contido nas Escrituras, mas eles são abaixo da autoridade das Escrituras, né? Mas toda essa atitude anticonfessional, de não ter um sistema rígido ali de que nós cremos, isso, toda essa atitude de uma fé mais informal, ela na verdade ela coloca no homem, em cada pessoa, o centro da experiência religiosa. Então aquilo que eu estou sentindo nesse momento, aquilo que eu experimento na minha vida pessoal de oração com Deus, é mais importante
do que tudo aquilo que está sendo professado ao longo da história da igreja, tudo que as confissões dizem, tudo que os credos dizem. Então, essas igrejas, na verdade, buscando se distanciar de uma fé mais formalizada, dogmática, né, que professa crenças bem estabelecidas, que são baseadas no ensino das Escrituras, eles, na verdade, estão colocando em cada indivíduo como o fator essencial, mais importante da experiência cristã, da experiência religiosa, né? Então, aquilo que eu experimento na minha subjetividade, aquilo que eu estou sentindo nesse momento, é mais importante que todo o demais, todo o tipo de confissão e credo da nossa fé, né? Então, isso é algo muito perigoso e cabe a nossa reflexão hoje, né? Como esse anticonfessionalismo ele está abrindo espaço para que muitas heresias elas entrem de maneira sutil nas nossas igrejas, como a gente viu. Talvez muitas igrejas hoje elas sejam arianas e nem sabem, né? Eles colocam Cristo meramente como alguém intermediário ali entre Deus e o restante dos homens, elas nem sabem. Né? Muito além das testemunhas de Jeová, que são abertamente arianas, né? Existem muitas igrejas que se dizem cristãs hoje que talvez sejam arianas e por não ter muito bem embasado aquilo que elas creem, elas nem sabem, nem têm noção disso. Então, basicamente é isso. Finalizando aqui, eu coloquei 1 Coríntios 11, 19, que diz o seguinte: porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso mundo. Essa é a versão da área, a versão da ACF diz que até mesmo importa que haja heresias entre vós. Então a gente vê, a gente pode dizer que Deus ele tem um propósito bom para todas as coisas, inclusive para as heresias, né? Porque, como a gente viu ao longo da história da igreja, as heresias tiveram um propósito muito claro de fazer com que o restante da igreja se posicionasse, né? Não que as pessoas não acreditassem em tudo que foi dito aqui nessa confissão de fé, mas elas acreditavam talvez de uma maneira oral ali, né, entre as igrejas ali. O arianismo surgiu e forçou essas igrejas a se tomarem uma posição clara, né, a respeito desse tema, né, que talvez fosse algo que ainda não havia parado para ver essa discussão, né, e ao longo de toda a história a gente vê como a presença de heresias forçou a igreja a definir o que era a ortodoxia acerca daquele tempo que estava sendo debatido, né. Então, se é algo nos confortar, né, de que o Senhor ele é o Senhor da história, né, e ainda mesmo diante desses males, né, o Senhor ele tem um propósito bom para isso, inclusive para a presença dessas ervas daninhas na igreja, né, porque faz com que os aprovados, aqueles que defendem essa doutrina, eles sejam conhecidos, né, eles se manifestem. Né. Então é isso, basicamente. Também. Perguntas? Comentários? O gnosticismo veio antes, cara. O gnosticismo veio antes, né? O gnosticismo ele é bem antigo, né? Desde o começo da fé cristã você já tinha esse gnosticismo, porque ele é uma fusão de outras religiões ali também, da filosofia. Na verdade, o gnosticismo ele até influencia um pouco a questão do arianismo, nesse sentido de enxergar Deus como esse ser extremamente distante, que não se relaciona com o seu povo, mas Deus pessoal que a gente entende, né? Então, exato. Então, e essa visão também de Deus como mera criatura, ela também está contida em alguns evangelhos gnósticos, né? A gente vê que essas heresias, elas muitas vezes têm os pontos de contato e influência, né? Mas o gnosticismo já existia assim. Inclusive, eu botei aqui essa visão de Deus como imutável, né, ela está em Clemente e Orígenes, né, que defendem uma espécie de gnosticismo cristão, de salvação pelo conhecimento, mas pelo conhecimento da palavra e tudo mais. Orígenes, ele é o principal nome dessa escola de Alexandria, que foi onde Ariano começou a pegar essa falsa doutrina, né, e Orígenes, ele é um cara polêmico, porque ele é considerado talvez um dos pais da igreja mais intelectuais de todos. Ele era um homem extremamente inteligente, né? Mas ele também se deixou influenciar muito pela filosofia e isso acabou gerando uma série de interpretações equivocadas a respeito de toda a doutrina cristã, né? Orígenes ele não tinha essa visão ariana de enxergar Cristo como uma criatura,
mas ele enxergava Cristo como subordinado ao Pai. Então, ainda que fosse Deus, ele estava aí numa situação de subordinação ao Pai, ele não estava em igualdade com o Pai, como a gente entende a doutrina da Trindade. E essa visão de origens, ela acabou gerando, por isso desde ele não foi considerado herege, ele é considerado o pai da igreja até hoje, mas ele é um cara bem polêmico. Então, essa visão dele de subordinar o pai, o filho ao pai, acabou gerando uma série de outras heresias, inclusive o arianismo. Ele é um pouco influenciado por essas ideias de origens, porque nesse período ele já era um intelectual, né? Alguém muito respeitado em toda a igreja. Né? Então, essa visão dele de enxergar o filho como subordinado ao pai influenciou muito essa questão do arianismo. Né? Então, isso. Só complementando, pegando aí essa linha que você falou, é interessante a distinção, né, do que você estava expondo aí de Ario, porque o Ario, enquanto defendia a ideia de submissão, que existe isso nas escrituras, né, a submissão voluntária de Cristo, sim, não em essência. Porque ele defendia em essência o origem, né? Em essência. O Ario vai mais além, né? O Ario fala assim, no dia de criar, que existia eternamente. Então, assim, um tem uma certa confusão em entender a submissão, o outro é abertamente falando que é uma criatura superior aos homens, né? Enfático na sua heresia. Exato. Essa visão de origem é chamada de subordinacionismo, que defende a submissão em essência. A essência divina de Cristo estava inferior à essência divina do Pai. Apesar de ser divino. Exato. Por conta disso, né? Porque a encarnação, em todo esse período, eu acho que em toda a história da igreja, a encarnação talvez seja o maior escândalo de tudo, né? E o que fez com que surgisse a grande parte das heresias, né? Porque para a filosofia, infelizmente a gente vê como, já nesse período, a filosofia, ela talvez influencia até demais, porque em um certo ponto a filosofia é útil, né, para se ter o linguajar necessário para se promover a defesa da nossa fé. Mas já nesse período aqui, a filosofia talvez ela influencie demais o cristianismo. Né? Então, para a filosofia, era algo completamente inconcebível Deus se encarnar. Né? Então, para isso, você tinha que, de maneira sutil, começar a negar a natureza divina de Cristo para poder tornar a fé cristã aceitável por essa classe filosófica. Né? Para tornar o cristianismo intelectualmente aceitável nesse período, muitos desses homens acabavam por, de alguma maneira, negar a natureza divina de Cristo ou subordinar ao Pai. Porque, como eu disse, para eles era inconcebível Deus sofrer algum tipo de mudança. Né? A natureza divina ela não sofre mudança, ela era eterna, imutável, perfeita. Então você tinha um entendimento errado do que era a encarnação, né? O ser de Deus encarnando ele sofresse algum tipo de mudança para pior. Né? Então, para eles, para essa classe filosófica, era completamente inconcebível isso. Né? A gente vê como o entendimento errado da encarnação prejudica toda a mensagem do Evangelho. Loucura para os gregos. Exato. Loucura. E era muito complexa, porque no primeiro diário é muito difícil para a igreja, você falou, acho que até na aula do discípulo, os apóstolos correram, no primeiro século, dos apóstolos, no segundo século, essas discussões. Né? E eu acho complicado porque, trabalhar com aquela auto-civilização, com a autocultura, tentar compreender Deus, homem, né? É muito complexo, porque ele olhava para o ser divino e falava, não, Deus, se ele é verdadeiro, ele não pode ser ilógico. Como é que esse Deus continua sendo Deus e ainda se faz um homem? E essas discussões duraram, sei lá, mais de um século. O Orígenes ele tenta chegar, mas não consegue. Depois tem o Deus carne, que não é o Deus homem, né? Ali que é uma heresia. E só depois, praticamente o concílio que consegue ratificar e dizer quem Cristo é, e aí depois disso a gente pode, acho que talvez seja por isso que o Orígenes, ele não é considerado herege, porque ele não teve um concílio para
dizer, olha, você está errado. Exato. O Orígenes ele não teve um opositor à sua altura. Exato. Como teve o Concílio de Nicéia, que aí tem a resposta aqui, quem for além disso aqui, Exato. Porque o Orígenes ele viveu durante a perseguição, né? Então a igreja não tinha tempo para definir o que era ortodoxia, não, porque ela estava sendo perseguida ali, né? Então, e além disso, Orígenes, ele sofreu martírio, né? Ele não morreu diretamente no martírio, mas ele morreu dias depois, em consequência das torturas que ele sofreu no martírio. Né? Então, por toda essa questão de ter sido martirizado pela fé e tudo mais, ele acabou não sofrendo uma consideração séria. Depois de alguns séculos, alguns outros concílios analisam essas ideias de Orígenes e se consideram algumas delas heréticas, mas a figura de Orígenes em si nunca foi considerada herética. Como você colocou aí sobre Ário, né? Ele ser eloquente, ter uma boa retórica, né? É interessante que, como a gente consegue fazer e ver, né? Olhar o mundo, olhar o Brasil e ver claramente um padrão, né? Sim. De homens que se levantam, pregam heresias mesmo, estão no meio da igreja evangélica, e eles que falam que o seu é o centro, que o homem é o centro, e são coisas assim de arrastar a multidão. E aí a gente conta a multidão hoje pelo número de seguidores, arrastar a multidão. E a gente vê a importância dos credos e das confissões. Eu estava conversando sobre isso ontem aqui, ele estava aqui, sobre a importância da gente ter confessionalidade, a gente ter os catecismos e ter um padrão, né? Porque homens vão se levantar e pode mesmo, né? A gente vai olhar, porque nós somos pecadores, nós somos mutáveis. E é importante que a igreja tenha esse padrão, esse caminho. Né? Com certeza. Eu acho que assim, a gente tem que ter humildade também de buscar nesses credos, nessas confissões, um resumo da nossa fé, porque o que a gente tem que entender é que a teologia cristã ela foi construída com base em séculos e séculos de diversos homens, em nome nosso em Cristo, que dedicaram todas as suas vidas ao estudo e ao aprofundamento das Escrituras, analisar essas Escrituras nas línguas originais. Então, a gente não pode ser arrogante de achar que com uma lida nas Escrituras a gente vai chegar a níveis muito mais profundos, né, nas Escrituras. Né? Não estou dizendo que, obviamente, as confissões são equivalentes, né? Mas que as confissões e toda a teologia elas fornecem um panorama, um aprofundamento muito grande daquilo que está contido na palavra. Né? E a gente, nós, sendo limitados, né, e na nossa correria do nosso dia a dia e tudo mais, a gente não vai ter tempo de ter um esforço, dedicação, como muitos desses homens tiveram. Então a gente tem que entender que a teologia ela foi algo que foi formulado ao longo de séculos e séculos de experiência, de estudo. Então a gente deve fazer uso das confissões, de toda essa teologia, para poder buscar o aprofundamento da palavra. Né? A palavra deve ser sempre o objetivo principal. Né? A gente não deve negligenciar a palavra em prol das confissões ou de qualquer outro livro teológico. Mas esses livros e essas confissões eles servem muito para ter uma visão muito mais aprofundada daquilo que as Escrituras dizem. Né? Porque a gente às vezes pode ter um nível de interpretação completamente errado, que eu acho que eu lembrei, não é algo importante. Ário e todas essas pessoas, como é que elas enxergavam, por exemplo? Né? Deus, em diversos momentos das Escrituras, ele é
narrado ali, né, ele é descrito como alguém pessoal, né, que se relaciona com o seu povo, né? Então, como é que essas pessoas enxergavam essas passagens? Né? Elas interpretavam as escrituras de maneira alegórica, né? O que é a alegoria? A alegoria, ela é algo que não é a verdade por si só, mas ela remete a alguma outra coisa, né? Então, não é literal, né? Então, eles enxergavam essas passagens como algo não literal, né? Quando eles dizem que quando Deus sofre com o seu povo, algo desse tipo, eles não interpretavam isso como um sofrimento em si, porque para eles era inconcebível que Deus sofresse ou se relacionasse com o seu povo. Então, eles interpretavam as escrituras de maneira não literal, e é uma coisa que a gente também tem que se policiar, né? E para isso os credos e as confissões são ferramentas valiosas para nos ajudar a interpretar as escrituras de maneira correta, né? Porque muitas vezes a gente pode interpretar determinado texto bíblico de maneira completamente equivocada. E para isso é muito útil que se faça uso das confissões dos credos, que nos dão uma interpretação correta daquilo que o texto está querendo dizer. Aí a gente acaba escolhendo o que vai ser literal para a gente. O que é interessante para a gente e o que não é. Então, Que é ser biblicamente literal. Eu acredito nisso, mas o texto está dizendo isso. Então, ok, aqui o texto está dizendo o contrário, então eu não vou interpretar como se fosse literal, né? Não, tá, é simbolismo, claro. Eu acho interessante essa questão da prova. Por exemplo, eu vou colocar uma analogia de anos, mas isso está influindo com os batistas históricos, né? Qualquer congregação reformada, igual a IEB. Quando alguém vai contra uma confissão de fé, o documento vai se colocar irmãos. Assim, a gente pode, cara, acaba na nossa época, que a gente é influenciado pelo pós-modernismo, que a gente se acha superior aos nossos antepassados. Quando a gente começa a ver o que os antepassados escreveram, a gente vê que a gente evoluiu. Era uma sociedade muito mais inteligente. O medieval, até era patrística, eles não entendem mais coisas. E, igual a professor de fé, o resto diz, poxa, 4 anos, geramos nós teólogos da Inglaterra, para a gente chegar em uma leitura só. Exato, a gente vai ter esse livro. Não foi leitura só uma vez, né? Escola, alguém pode escolar. Não, porque de internet tem denominações diferentes, tudo bem. Mas o que eu acho interessante é que essas pessoas que discordam da autoridade de suas denominações, eu estou falando mais do que aqui, até de batista, ou outras denominações, elas nunca vão certo da questão. Os hereges, por exemplo, eles nunca falam, por exemplo, eu discordo do capítulo 20 da confissão de fé. Eu discordo do parágrafo tal. Não, eu acho que confissão é coisa demais, cristianismo botar era dos apóstolos, sabe? E essa questão que você falou da Bíblia, por exemplo, A igreja mínima, né? a igreja mínima, o que não está escrito na palavra de Deus. Por exemplo, vou colocar o nosso no século XXI. O Edwin Hicks foi expulso da Comissão Batista. Foi expulso. Ou seja, foi, em termos gerais, quase um cidadão herético. Mas expulso e foi um cidadão herético. Aí o que se integrava depois é ele no culto de sua igreja e segundo a Bíblia. Tudo escolado. Mas esquecendo que tem até um texto aqui das Sagradas Escrituras, 1 Coríntios, que eu estava falando desse texto, eu gosto muito dele, porque sempre para mim sempre foi difícil conciliar a Bíblia e o que é produto humano. Sempre para mim foi uma coisa, poxa, mas qual é a autoridade se tem uma confissão de fé ou documento humano? Tem alguma autoridade? Para mim isso sempre foi difícil. Acho que a gente começou a questão da confessionalidade. E quando eu parei, uns anos atrás, para estudar 1 Coríntios, foi um texto para mim que eu entendi. Que 1 Coríntios 3, a gente conhece, né? Verso 9 em diante, diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifícios de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sabe que é o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Paulo está falando que ele não tem obra. Isso até usou, quando estava pensando esses dias, ele falou: o fundamento, o fundamento não foi feito para ficar no fundamento. Quando a gente está falando de igreja, os apóstolos colocaram o fundamento, não era para acabou. Ali acabou e ponto final. E aqui Paulo está falando sobre doutrina.
Ele está falando sobre doutrina, mas ele se comanda. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto com a obra de Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, ferro e palha, a obra de cada um se manifestará. Ele está dizendo que pode ser construído. Mas ele vai dizer, cuidado com o que você vai construir, porque a obra vai ser manifesta. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual cada obra de cada um será. Aí o texto vai continuar. Esse texto para mim foi algo que eu entendi que os apóstolos colocaram no fundamento. E aí a igreja cristã constrói um edifício com base no fundamento. Então, por exemplo, as escrituras falam da Trindade. Ela fala sobre o Pai, ela fala sobre o Filho, ela fala sobre o Espírito Santo. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, muito com misericórdia divina, ele quis que os cristãos dos séculos posteriores aos apóstolos, seja do século II até nós hoje em dia, continuassem lutando pela verdadeira doutrina. E também, Deus não colocou a trindade das escrituras porque ele queria que o edifício continuasse sendo construído. Ele não colocou consubstancial porque ele queria que, baseado no fundamento das escrituras, nós fôssemos e chegássemos desse tempo. Chegássemos à verdade, chegássemos aos pés, às confissões, chegássemos aos manifestos cristãos do século XX, por exemplo, do Schaeffer, que é muito bom. A igreja continua, a gente continua a lutar, e a gente vai continuar. Isso aí é um dos atributos, que é o atributo da infinidade de Deus, né? O ser infinito. A ideia de que a gente está ainda conhecendo, né? A ideia de conhecer e conseguir conhecer. Ele não é possível nós exaurirmos o seu ser. A gente entende um pouco hoje, vai morrer, buscando entender mais, e na eternidade vamos continuar, e você tem que continuar querendo conhecer mais esse Deus, que não consegue se revelar na sua plenitude porque ele é infinito. Eu tinha até colocado essa no primeiro slide, né, que a patrística, ela muito longe, ela não tem o peso das escrituras, como a igreja católica entende, né, que muitos dos pais tem um peso de autoridade das escrituras, né? Mas o estudo da patrística, ele é um recurso valioso para que a gente possa construir em cima desse fundamento, né? Que são as escrituras, né? E a gente vai vendo como diversas doutrinas, elas sofreram uma evolução, né? Foram evoluindo até chegar ao entendimento mais bem estabelecido que a gente tem. Da Trindade, por exemplo, você tinha essa ideia que botaram que o Pai e o Filho aqui, né? Depois do Espírito Santo, você só vê o entendimento da Trindade, como a gente entende hoje, com Agostinho, anos e anos depois, né? Então, diversas doutrinas, por exemplo, a questão da eleição, né? Alguns dizem, a doutrina da eleição surgiu com Calvino e tal. Não, ela está com as Escrituras e ela sempre foi de um jeito ou de outro mencionada por diversos pais, para Agostinho, ele falava um pouco sobre essa questão de eleição, né? Mas ela foi evoluindo, né? O entendimento acerca desse tema, que às vezes algumas pessoas não são almejavam nesse tema específico, outras sim. Então, isso foi evoluindo, né, até chegar ao entendimento que a gente tem hoje, né? Não é porque Calvino, talvez ele tenha desenvolvido mais essa doutrina da eleição, que outros não falaram sobre ela anteriormente, né? A questão da teologia realmente sendo um edifício que vai sendo construído, né? Então, alguns constroem em cima de determinada doutrina, outros constroem em cima de outra, isso vai progredindo até. E nós somos chamados a construir também, né? Isso não é como se estivesse acabado, né? Tudo que tinha que ser dito a respeito de quem Deus é, já está tudo, a gente não tem que construir mais nada. Não, a gente é chamado a construir também, né? Isso realmente é muito legal mesmo. A última coisa, só aproveitando que a gente tem tempo agora. Eu acabei de. É que lá no cinema, né? Não, eu tô comparando lá, que era muito corrido, né? Que a gente pode falar mais um pouquinho. Quando a gente estava pensando sobre confessionalidade, tem um livro muito bom do Carl Trueman, que é o Imperativo Confessional. Esse livro é muito bom, porque ele vai entrar numa lógica de raciocínio de que aqueles que são contra a confessionalidade, na verdade, eles estão confessando algo. Né? Ele vai falar que a confessionalidade é inescapável. Né? A grande distinção é que, enquanto um grupo
apresenta uma confissão histórica e pública para submeter a igreja à crítica, os outros não, eles escondem ela ao âmbito doméstico particular, mas a igreja paga, elas não têm essa confissão. A partir do momento que elas falam, não, cara, aqui na nossa igreja nós não somos apegados a um tipo de confissão específica, nós somos uma... Ele está confessando algo, mas não é algo público que a igreja tome como uma verdade. Né? E é interessante porque quando você tem uma confissão pública, isso limita os oficiais da igreja. Sim. Porque a igreja, além das escrituras, mas a doutrina claramente exposta de maneira lógica, no raciocínio, pegando de maneira sistemática todas as doutrinas espalhadas nas escrituras, o meu tem isso nas mãos. E ele vai conferir se o que o pastor fala está de acordo com a confissão, ou seja, está de acordo com as escrituras, porque a igreja confessa como denominação. E isso para algumas pessoas é um ponto difícil, porque elas não querem sofrer essa limitação do público. Elas querem liderar a igreja de Cristo sem qualquer tipo de limitação. Eu posso passear por praças diferentes, por lugares diferentes, e a igreja vai como rebanho me seguindo. Agora eu estou numa posição mais aberta nesse ponto aqui. A igreja fica, agora eu estou mais rígido nesse ponto aqui. A igreja. Então a igreja fica como ovelha perdida, sabe, na mão desses pastores, desses líderes. Uma confissão não, a igreja chama o pastor para sentar, vamos conversar aqui. O que você está falando aí? A nossa igreja não crê nisso. Então, calma aí, eu sei que você está numa onda agora mais. Eu estou vendo vídeo, não sei, agora estou numa onda, numa vibe diferente, tá? Mas beleza, sua vibe é sua vibe aqui na igreja, aqui é coisa diferente, aqui é formal, aqui é uma unidade, aqui é a submissão às escrituras, a questão de fé, a catecismo, então vamos conversar, né, tudo certinho, para você não fazer com que a igreja fique perdida, não sabendo o que nós cremos, né? Então, assim, a confissão de fé e os catecismos são muito importantes para isso, historicamente, porque a igreja fica unida. Ela é uma proteção para a igreja, muitos não entendem isso, é uma proteção para os membros comuns. Elas beneficiam muito mais a igreja do que os ministros, muito mais. Né? Porque as igrejas hoje, né, elas sofrem muita influência dessa visão pós-moderna, né? De que a sua liberdade, a sua autoexpressão, ela é mais importante do que tudo, né? Então, as pessoas às vezes não querem se submeter a nenhum tipo de autoridade, a nenhum tipo de regra, não querem se limitar de nenhuma maneira, né? E isso reflete na visão das igrejas hoje, né? E a gente vê como a confessionalidade ela é importante para proteger os membros, para reprimir o erro, né? E para defender a sua fé e para ser capaz de evangelizar. Como é que você vai evangelizar e defender a sua fé se você não sabe nem no que você acredita, né? Como é que você vai evangelizar um ímpio? Você vai defender a sua fé diante de um ímpio, e aí ele te faz umas perguntas, você não sabe nem responder, você não sabe nem o que você acredita. Tipo assim, né? A gente tem situações assim, né? De pessoas às vezes têm um repertório intelectual, né? mais sofisticado, e fazem perguntas aos cristãos acerca da sua própria fé, e eles não sabem o que eles acreditam, porque eles vêm nessas igrejas e que tudo é muito subjetivo, vai do que você está sentindo, daquilo que você acredita ali na sua esfera pessoal e tudo mais. Então a gente vê como isso é danoso, né? É danoso para a igreja. Né? E é aquilo que você falou, né? Que todos nós temos uma maneira de enxergar o mundo, né? De enxergar a realidade, de enxergar todas as coisas, né? E essa nossa maneira de ver o mundo, ela é moldada com base naquilo que nós acreditamos, né? Então todo mundo acredita em alguma coisa. Mesmo o ateu, ele tem um nível de crença, né? E esse nível de crença dele, de que não existe um Deus, de que não existe uma realidade superior a ele, que ele tem que prestar contas. E essa maneira, essa crença dele, que é uma crença, né? Porque não é um fato averiguar, porque ele não tem como provar, porque não existe. Então essa crença dele de que Deus não existe, ela molda a maneira como ele enxerga o mundo, como ele enxerga as coisas, como ele enxerga política, direito, economia e tudo mais, né? Então todo mundo, ainda que diga que não crê, não professa uma crença rígida, na sua mente ela tem uma crença, ainda que ela não vai para refletir sobre ela, né? Isso que é importante, né? A gente fazer essa autoanálise, que Paulo chama, né? Analisa o homem em si mesmo, cada um deve se analisar para saber se aquilo que a gente acredita, a
nossa maneira de enxergar as coisas, ela está de acordo com a palavra de Deus, né? Para a gente não cair no erro de pessoas dessas igrejas, muitas igrejas aí, que às vezes enxergam o mundo, enxergam a sociedade de uma maneira completamente anticristã e nem sabem disso. Só mais uma coisa que você coloca aqui, eu lembrei do sensacionismo, né? Você falou aí, a gente conversou semana passada, e algumas pessoas ligam o sensacionismo com incredulidade, né? Exato. Mas sendo que homens sensacionistas como Jonathan Edwards acreditavam em experiência, uma experiência aí, né? Aí a pessoa parte desse pressuposto do sensacionismo, aí na Amazônia você tem que ficar amarrado a teologia, não, sensacionismo. Aí tu desacredita em termos que falou de experiência que teve, o Constantino, do Jonathan Edwards. E quando você desacredita, você está chamando esses homens de mentirosos. Sendo que a fé cristã nunca foi contra isso. A questão nossa de sermos sensacionistas é de que Deus não age mais ordinariamente por esse Deus e nós não somos obrigados a crer realmente quando alguém fala que é obrigado a crer. Mas dizer que Deus não age assim é outra história. A gente só crê na Bíblia e ela é suficiente. A outra tudo na cara de opinião, experiência pessoal e uma pessoa do Deus. Mas a Bíblia tem que ter para não chamar as pessoas de mentirosas e colocar Deus numa caixa doutrinária. Porque a profissão de fé, os catecismos, os grandes reformadores, nunca foram tão ousados em dizer que Agostinho teve visão sobre o Jari. Ninguém falou sobre isso. É a experiência pessoal de treinar o corpo de Deus que a gente não vou opinar sobre isso. Essa é uma crítica que muitos irmãos às vezes de outras denominações fazem, né, dos presbiterianos, como se a gente fosse muito frio e bem incrédulo mesmo, né, como se a gente não acreditasse nesse agir sobrenatural de Deus em muitos momentos, né. Talvez alguns defendam algum tipo de sensacionismo desse tipo, mais radical, mas não é isso que o sensacionismo diz, né, até porque isso limitaria Deus, né, Deus é limitado aos apóstolos, naquele momento específico, depois ele não pode mais, ele é capaz de agir de maneira sobrenatural na história? Não, né? Deus pode sim, existem diversos relatos de eventos sobrenaturais ao longo da história, e é completamente plausível, por exemplo, um Constantino da vida, que era o homem mais poderoso do planeta naquele período, é completamente plausível, talvez, a gente não pode dizer que sim ou que não, mas é completamente plausível que Deus pode ter se revelado a ele, né? E feito com que ele parasse de perseguir a sua igreja, né? Modificado toda essa estrutura da nossa fé, né? É por isso que é complicado às vezes quando alguns historiadores da igreja dizem que a igreja sofreu mais perdas com esse patrocínio e essa simpatia de Constantino, que a igreja sofreu mais perdas do que ganhos, né? Gente, a gente estava falando de perseguições extremamente intensas, onde a opressão, cidades inteiras foram banidas do mapa, né? Vilas inteiras cristãs foram completamente dizimadas. Então, você dizer que a igreja sofreu mais perdas, que começou a entrar muito crente nominal na igreja, acho que é até um pouco de falta de misericórdia com todos esses irmãos que morreram antes, né? Então, é completamente plausível, talvez, que o Senhor se revelou de maneira sobrenatural ali, Constantino, ainda que ele tivesse um entendimento errado de quem era Deus, foi progredindo ao longo do tempo, né? E ele não ter se convertido. Mas ele usou Constantino enquanto ímpio para abençoar a sua igreja, né? Isso é relatado em diversos momentos nas Escrituras, como Deus usa homens ímpios para propósitos bons, para abençoar a sua igreja. Isso é completamente plausível. Então, amém, meus irmãos, vamos orar, né? Para que o Senhor possa abençoar esse estudo, né? Que o Senhor possa guardar cada um de nós, né? Para que esse ensino possa ser de algum modo útil, né? Nas nossas vidas, para que isso possa fazer com que a gente reflita como somos nós enquanto igreja hoje, né? Não podemos.